Fala, meu povo! Sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos a mais um Vida Rica Podcast, o podcast mais rico do Brasil. Eu sou Everton Pieri. Eu sou Bruna Pieri. E nós somos o Casal de Anjos. E você sabe que aqui no Vida Rica Podcast a gente fala sobre estética, clínicas, crescimento, ganhar dinheiro e, obviamente, uma vida rica, que é família, casamento, enfim. A gente fala de diversos assuntos. Tanto que a gente estava começando agora com os convidados de hoje, já estava falando de pagode, Thiaguinho, uma loucura isso aqui. É um podcast muito misto, né? Muito. Mas no fim das vida contas, rica, né? é sobre vida rica. Se você quiser e puder, por favor, clique no like já, porque vai ser incrível esse episódio. Clica também para compartilhar, porque quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você está sendo anjo na vida de alguém, não é isso, meu amor? É isso. E com quem que a gente está aqui hoje? Nós estamos com um casal no dia de hoje. Casal massa! E a gente acabou dizendo aqui que eles são um baby Baby anjo. Angels, né? É um baby angels dentro dos anjos, assim. Eles estão há 3 meses com a gente. Só que eu acho que eles estão tão dentro que já parece que faz Pois anos é. que eles estão, né? Vocês têm essa impressão? Amanda e Diogo sejam Sejam muito bem-vindos. Eu ia falar todos como se fosse Sejam bem-vindos, meus lindos. Prazer. Estou muito entusiasmada em estar aqui hoje e poder contribuir um pouquinho com a nossa experiência com vocês. Maravilhoso. Legal. Prazer, eu sou o Diogo e estamos aqui feliz, entusiasmado na companhia de boas pessoas. Que maravilhoso. Eu sempre gosto de, quando eu tô conversando com um casal, eu sempre gosto de começar, cara, com história. Como vocês se conheceram, como vocês se juntaram, como que chegou nesse pão de queijo Guaraná aí Cada de vocês? um fala a sua parte, começa aqui. Já vem groselha, vem groselha. Né? Vem Tem as duas groselha. Pra versões. ser verdadeiro, tem que ter as duas, pode falar, fica à vontade. Vamos lá, então. Eu estava na faculdade ainda, tinha 19 anos. E Foi ontem isso, Foi né? Você tem cara de ontem. 22? Exatamente. Recentemente. Tem Então, 24 tenho só? 24, inclusive, tenho 24 anos, vou fazer 25 esse ano. E eu conheci o Diogo com Super 19 nova. anos, na época de faculdade. Nos conhecemos, na verdade, através de uma festa, para ser transparente para vocês. Ele era, na época, dono de locais de festa, casa de festas. Daí que vem o... Daí E que aí agora veio- o suco vem daí. Não, Pode- já vem de antes. Pode- Ele tem um molho, ele tem um molho. Pode Já vem falar a diante. parte como você foi até mim. Certo. Na verdade, eu tinha uma casa de festa na minha cidade. E aí, alguns donos de casa de festa propuseram a gente botar uma casa de festa na praia. Eu nem conhecia a praia, eu falei, vamos investir. Entrei também com a minha parte. Só que quando teve as primeiras festas, eu tava no cruzeiro de Natal com a minha família. E aí, quando eu voltei, eu fiquei responsável pela parte de postar foto das meninas bonitas, essas coisas. Aí eu ia lá e selecionava as gurias e postava no nosso Instagram. Até que eu postei a foto da Amanda, não conhecia ela, não sabia de onde vinha, como diz o outro. E aí uma amiga dela marcou ela. E aí eu segui Aí ela. você descobriu de uma vez. Descobri. Aí sua mãe mandou Fui você seguir descobrir. seu sonho. Seguiu o Instagram da Amanda. Falei, loira, Achou conveniente. bonita, tem todos os dentes, tá tudo certo. Já era. Já era, e Muito foi bom. a partir disso, a gente conversou depois de um tempo, acabamos indo numa festa em comum, eu morava numa cidade, ela em outra, e a gente se conheceu a primeira vez, ficamos a primeira vez, e depois de alguns meses, final do ano, que a gente se encontrou de volta numa praia, e começamos a ficar, e a gente despertou o interesse um pelo outro, e daí se danou-se como de outro. Agora E o já mais- faz 5 anos. Agora já faz 5 E o anos. mais engraçado é que tudo entre eu e ele sempre foi muito rápido. Eu eu sempre fui Quem muito sou eu pra acostumada, eu falo isso até hoje para todo mundo. Eu sempre fui acostumada e vim de uma família que você tinha que conhecer primeiro, tinha que saber de onde vinha, o que que fazia, Aquele quantos que histórico, ganhava, né? era tudo isso mesmo. E em 1 mês e meio eu e ele já estávamos namorando. E aí eu assim, onde que eu tô me metendo? Porque nem eu naquele momento imaginava tudo que eu ia viver até hoje que eu tô vivendo com ele. E aí, desde então, eu citei a faculdade antes, porque na época que nós começamos a namorar, eu precisava frequentar Criciúma, que era a cidade onde ele morava, e eu morava em Orleans, que era uma cidade a 45 minutos dali. E aí eu precisava cumprir o meu estágio de faculdade. E eu assim, meu Deus, eu não tenho nem como, né, me garantir financeiramente em outra cidade, eu não tinha condições naquele momento. E aí o Diogo abriu as portas da casa dele para que eu fosse morar com ele. Uau. E aí, desde então, nós moramos juntos já em torno de 6 meses do nosso relacionamento. E foi onde eu estava finalizando a minha faculdade. Que então, legal. ele foi já um grande intercessor para mim desde o início. Que legal. Que E hoje legal. vocês estão atuando na clínica juntos, estão com a clínica há Isso. pouco mais de um ano e 3 meses, né? E
como que tá sendo essa coisa de definir papéis? Eu sei que o Diogo tem um papel muito importante, a Amanda também, e vocês estão construindo a vida rica de vocês, estão nessa fase, né? Mas como foi esse início da clínica? Foi bem recente também, né? Foi tudo bem recente, na verdade, né? A questão da clínica em si, quando surgiu a oportunidade, que foi em maio do ano passado, a gente recebeu a oportunidade dia 5 de maio, dia 30 de maio a gente já tinha comprado a clínica, porque a Amanda, ela prestava serviço, no caso, para outras clínicas, porque ela tinha saído do CLT por decisões e entender que o melhor para ela era sair naquele momento dos lugares que ela estava. Porque chegou um certo momento que ela estava trabalhando numa empresa que ela estava conseguindo vender perto de 90 mil reais para os outros. E eu falei, mano, isso aí tá errado. Errado não tá, mas se você faz pra alguém... Eu falei assim, isso aí tá errado no sentido de que ela estava tendo um estresse muito grande de uma cobrança e a desvalorização que ela teve. Porque ela começou a bater metas e em vez de eles incentivar eles começaram a tirar as comissões dos colaboradores. Ou seja, performou mais, tira dinheiro, é isso. E aí eu falei, mano, gostei que dessa isso? política. E esses detalhes que o Diogo tá contando, essa história antes de eu ser, né, de eu ser CLT foi muito importante para que a gente formasse aquilo que a gente é hoje dentro de clínica e aquilo que eu sou hoje dentro de clínica. Porque a partir de 2021 eu me formei em biomedicina. Eu trabalhei em uma franquia, que foi a franquia que me possibilitou o estágio obrigatório, e eu fiquei alguns meses lá. Até então, eu começar a observar que eles não estavam cumprindo com o que eles me prometeram. Eles tinham prometido para mim atuar na parte facial e eu só estava executando a parte corporal. Então, eu fiquei poucos meses e aí pedi demissão. Saí daquele ambiente, pedi demissão. Era época de pandemia, não sabia nem para onde ir. Então, eu comecei a enviar, né, os currículos. E aí, uma empresa me contratou, me deu a oportunidade, mesmo sem experiência alguma na parte facial, que era o foco deles. E isso veio dessa empresa. Hoje, o grande, eu digo, despertar disso veio dessa empresa porque eu descobri que eu tinha que vender. Então, eles trabalhavam... Foi meio caminho andado, Sim, né? eles trabalhavam com metas. No primeiro mês, eu lembro que eu consegui, em média, mais de 20 mil reais. Eu já achava, aos meus olhos, muito, né? Eu percebi que eles viram em mim um grande potencial. E aí, me encaminharam para uma capacitação. E aí, eu tive uma capacitação, um treinamento em vendas e em harmonização facial. Legal. E aí, junto à equipe, a gente foi se desenvolvendo. E aí teve um período que eu fiquei sozinha como a única biomédica. E aí foi onde eu fiz 92 mil de vendas. Aí eu assim, caraca, eu tenho 22 anos, ganhei um salário de quase 6 mil reais. Tô rica, Você achava rica. Não, com 22 Tô me anos... achando rica, um ano, né? Um ano eu acho que era de experiência que eu tinha, eu disse, pronto, aqui é o meu lugar. Só pensei, vou ficar aqui, né? Exato. E aí eu sei que aconteceu essa situação que o Diogo citou e outras situações comportamentais com os outros colaboradores de lá foram se tornando desgastantes. E então eu entendi que eu estava vivendo uma zona de expulsão. A gente acredita... Muito em Deus, né? Nós cremos muito em Deus e naquele momento eu disse assim, o que está acontecendo? É um lugar bom, na minha percepção eu estava ganhando bem, só que eu estou chegando em casa super frustrada, não tenho mais vontade de acordar no outro dia para trabalhar. E aí o Diogo sempre me falou algo, sempre me orientou em algo. Deus é o melhor aonde estiver, aprenda sobre tudo, para que o dia que você tiver o seu negócio, a sua clínica, você já tenha um caminho, né? Você já tenha um início. E aí ele começou a colocar na minha mente, plantar a sementinha. Amanda, se você já fez esse valor, né? Já teve esse faturamento, já teve esse salário, tu consegue sozinha também. E aí nesse período, né? Eu pedi demissão. E aí eu fiquei 2 meses sem atuar. Aí eu assim, o que eu vou fazer? Eu realmente entreguei nas mãos de Deus, estou sendo obediente a ti. Agora, me mostre o caminho. Fiquei 2 meses parada, a gente estava até numa situação financeira realmente ruim naquele momento. E eu sei que o Diogo sempre falou, faça com aquilo que você tem.
E aí eu lembro do meu primeiro vídeo. O meu primeiro vídeo foi dentro do nosso apartamento, no nosso quarto. Eu tava com uma camiseta social, bermuda e chinelo, só mostrando a parte de cima. Porque a parede de fundo era branca, então já era o cenário. Falei, faz aí mesmo. E ali começou. Só que foi um destravar muito grande pra mim. Porque eu me comparava muito, eu era uma pessoa muito perfeccionista. Então, quando eu olhava aquele vídeo, eu tava me sentindo horrível. Mas foi através dele que as coisas começaram a fluir, começaram a acontecer. E eu lembro que no final do ano de 2022, que era o ano que eu estava, né, sem trabalho, sem serviço, sem atuar, eu comecei a atender particular daí. E aí eu alugava por hora uma sala de cowork. Eu fiquei uns 5 meses atuando em cowork. Então eu fui indicada. Uma colega meu de profissão me indicou para 2 clínicas. Comecei a prestar serviço de freelancer. Então eu ia 1 ou 2 vezes por semana. Fazia, né? Era por comissão também. Então fazia as vendas, tirava a comissão, executava o procedimento. Até que esses próprios donos dessas próprias 2 clínicas que me contrataram como freelancer tinham uma clínica em Araranguá, que ficava a 40 minutos de Criciúma, que era a cidade onde nós morávamos. E aí eu disse, não, eu não vou lá agora, não quero me deslocar, enfim. Só que eles começaram a insistir muito, eu disse, eu não estou entendendo. Até que eu aceitei, porque como eu havia falado, financeiramente nós não estávamos bem. Sim. Então eu fui realmente naquele momento pelo dinheiro, porque a gente precisava, pela necessidade. Então comecei a atuar nessa clínica. Até que um dia, em uma sexta-feira, eles me mandaram uma mensagem e me disseram assim, Amanda, você consegue vir atender uma intercorrência? Aí, de outra profissional, eu sim, tudo bem. Quando eu fui falar para o Diogo, a primeira resposta dele, não, você não vai, porque poderia de alguma forma, né, me prejudicar. E não foi nem só por isso, mas pelo ambiente que ela estava ali no meio, eu já tinha também observado sobre as pessoas que eram os patrões dela naquela época, nesse sentido. Eu vi que eram pessoas que não eram de uma boa conduta, e a gente já estava procurando se afastar dessas pessoas. Falei, cara, tu vai lá para resolver um problema de uma terceira e tu nem sabe qual é a verdade de tudo. Mas ela insistiu. E aí eu lembro que eu falei assim pro Diogo, Diogo, quando a gente serve de coração, Deus retribui. Eu lembro que eu falei algo nesse sentido, né? No mesmo dia, eles ofereceram a oportunidade da clínica. E aí, eu lembro que eu ri muito por dentro, cheguei em casa rindo muito pro Diogo, porque não tinha como. Eu estava ferrado. Resumindo, não é só história feliz. A história triste era triste mesmo. Não tinha como. Na verdade, não tinha como. Não tinha como. E aí, acho que foi como uma luz pro Diogo. E agora que na verdade eu tava vivendo alguns problemas financeiros meus, mais por decisões minhas mesmo, na verdade, que a minha família tem empresa, só que eu não quis seguir o caminho do meu pai, porque o meu pai ele saiu de um nível de pobreza, de miséria mesmo, que não tinha nem o que comer como era novo, e conseguiu ter uma vida muito boa. Ele tem uma vida muito boa. E quando eu tive a minha maioridade, ele queria que eu continuasse o legado dele da empresa. A gente tem empresa de reforma predial. Só que eu falava, o dinheiro não faz sentido pra mim. Desde novo não me fazia sentido só ter dinheiro. E eu tinha dinheiro desde novo. Desde os 8 anos eu tinha empresa e tinha dinheiro. E eu sei, então, eu comecei a me aventurar na vida. Então eu sou muito de arriscar. Eu me arrisquei já bastante. Então eu tenho bastante história, como se diz, quanto a isso. E nesse momento eu tava na fase de trabalhando com o mercado financeiro. Então eu ganhava dinheiro e perdia. Eu tava num momento final assim que tava muito ruim as coisas. E até nesse momento, quando veio essa oportunidade, eu tinha pedido uma luz para Deus. Eu falei, se tu existe verdade, me dá uma luz, me dá um sinal. E eu vivia pedindo naqueles momentos assim para ele. Porque acreditar em Deus não é simplesmente acreditar e falar, eu acredito que Deus existe. Não. É pôr a prova que o que ele te direcionar, tu tem que seguir. Então, a partir do momento que tu é obediente, não é só acreditar, mas ser obediente a Deus, as coisas começam a dar certo. Então, apareceu essa oportunidade, a Amanda falou, Diogo, eles ofereceram a clínica pra gente. Ela riu, eu falei, me dá o número desse cara. Deixa eu ver os números desse lugar. Porque uma semana antes eu tinha ido nessa cidade, eu tinha visto a clínica, achei a clínica bonita, eu falei, por que estou querendo vender aquele lugar? Não estava entendendo, não fazia sentido pra mim.
E aí eu vi os números, eu vi que o número era muito ruim. E eu já tive casas de festas, e eu falei, Amanda, eu sei atrair pessoas, tu sabe vender, a conta fecha. Aí nesse fato de vocês falarem de papéis, já ficou bem claro para mim desde o início. Eu atraio e eu não preciso aparecer, eu nunca tive problema em ser ofuscado. Porque tem uma palavra que eu levo comigo que é de Deus, que eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Então eu sempre vivi dessa forma, eu não gosto de holofote. E eu falava, Amanda que tem que ser holofote. Então eu sei trazer cliente, ela gosta disso, ela gosta de aparecer. Então eu falei assim, Amanda, a gente consegue? E aí eu falei, como a gente vai fazer isso? E eles pediram um valor tal. E eu falei, cara, eu sei desenrolar, vou conversar com ele, vou tentar fazer uma negociação. A gente não tinha dinheiro para iniciar a clínica. Eu falei, importante ter pessoas que confiam na gente. Então, pessoas confiaram em mim e na Amanda, no nosso projeto. E eu apresentei de coração e falei assim, ó, a gente consegue fazer isso, vocês conseguem ajudar nesse momento, que vocês vão ser retribuídos depois. E foi isso que aconteceu. A clínica começou dessa forma. Eu sabendo já que o meu papel não era aparecer, mas sim dar o suporte para a Amanda desde o começo. E assim a gente ia conseguir se desenvolvendo. Então, a gente começou a clínica em junho do ano passado. Faturamos 27 mil no primeiro mês e eu tinha botado uma projeção na minha cabeça. Eu quero faturar 60 mil nessa clínica. Porque com 60 mil a gente paga tudo o que tinha que pagar e ia sobrar um dinheiro pra gente. E eu imaginava faturar 100, mas não sabia como. Só que a gente faturou 27 no primeiro mês e a partir do quinto mês a gente já faturou 100 mil. E eu falei, como é que a gente fez isso? E aí eu comecei a observar o que a gente estava fazendo, que é o que vocês acabam ensinando, e a gente aprendeu isso também, que foi mais uma forma de... Quando a gente entrou com vocês, foi uma forma assim, ó, o que a gente fazia estava certo, agora é só organizar melhor que vai fluir mais ainda. E a gente repetia aquilo que dava certo, é isso que a gente fez desde o começo. Isso aqui deu certo, a gente repete, isso aqui não deu certo, a gente descarta. Então a gente chegou até no 11º mês, a gente fez 130 mil de faturamento. Eu ia mandando na raça, a gente falava na raça, porque a gente trabalhava de segunda a sábado, das 10 às 10, que a clínica fica dentro de um shopping. E é só eu e a Amanda e uma colaboradora desde o começo. Então a gente fez toda essa trajetória em 3 pessoas. Porque eu falava assim, eu tenho que trabalhar por 3, que eu imaginava, porque a gente assumiu o compromisso. Então eu vou ter que dar minha vida aqui. Tanto que chegou em outubro do ano passado, eu tive uma paralisia facial. Nossa. Porque eu tava com um grau de estresse tão grande que eu trabalhava de segunda a segunda, todo dia acordava, ia dormir quase meia-noite trabalhando. E aí foi isso que ocasionou toda essa situação de um estresse tão grande que eu tive uma paralisia. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Ué, eu tô dando o meu melhor, agora eu vou ficar mal? Eu falei assim, mas eu falei assim, não, mas tu tem um motivo. E aí, quando eu fiz o tratamento, a pessoa que me tratou, ela falou, é porque tu precisa desacelerar, senão tu vai ter um piripaque de verdade. Então foi isso que aconteceu, a gente conseguiu se desenvolver dessa forma. Até que esse ano eu falei para Amanda, a minha capacidade é até esse limite. Eu procuro reconhecer quando eu sei que eu posso chegar até certo lugar. Eu falei, a gente precisa de ajuda, porque a gente quer crescer mais. Se a gente chegou até aqui sozinho, imagina com a ajuda de alguém. E eu não sabia que existia alguém para ajudar. Eu falei, vou atrás de alguém. E eu fiquei 1 mês procurando, até que eu achei vocês. Que legal. Como anjos. Como anjos a gente apareceu. Exatamente assim. Que legal. Eu até anotei aqui porque... Não, eu me surpreendi. Como são jovens. Sim. Quantos anos você tem, Diogo? Eu tenho 31. Ok. E assim, é muito recente a clínica, né? Novo. Foi no risco, né? Foi assumindo risco, foi sem dar muita... É o famoso cheque especial do Flamengo. Vocês fizeram o melhor com o que tinham no momento, conseguiram um resultado incrível. Poucas pessoas que começam assim conseguem um resultado de mais de 100 mil reais de faturamento. E eu me lembro que recentemente vocês mandaram no grupo que agora a intenção é outra e vocês já estão conseguindo alcançar esse objetivo. Exatamente. Que é reduzir tempo de jornada de trabalho. Então, que não dedicar a vida ao trabalho, mas dedicar que a gente sempre diz, né? O trabalho não é o mais importante, ele serve ao que é mais importante. Sim. Então, como eu reduzo essa jornada, aumento o faturamento, aumento o lucro, e aí vão se tornando, de fato, empresários nessa área e construindo um negócio maior, né? Como que foi essa viradinha de chave? Em que momento, além da paralisia, se houve mais algum momento que vocês perceberam que isso não ia dar muito certo nesse ritmo? Tipo, a gente tá indo 100 mil, tá legal, tá bacana, mas... Tá uma loucura, tá desgastante. Tá caro. Na verdade, desde quando surgiu a oportunidade da clínica, mesmo eu vivendo toda aquela turbulência, eu sempre acreditei que o próximo passo era o
próximo passo a descobrir a mina de ouro, como se diz, né? Que às vezes a pessoa dá 10 passos e no 11º que ela vai descobrir, ela desiste no 10º. Então, ficou bem claro pra mim quando surgiu a oportunidade. Eu falei assim, ó, Amanda, a gente vai botar uma clínica, a gente vai chegar no faturamento de 60 mil, depois vamos buscar os 100. A gente agora vai trabalhar de segunda a sábado, mas o objetivo é de trabalhar de segunda a sexta. Então a gente já tinha umas ideologias parecidas com vocês. Até um dia que tu falou, que eu cheguei pro Flávio Augusto, apresentei o projeto, ele validou, disse que estava certo. E foi isso que aconteceu. Quando a gente entrou no Anjos e a gente viu a similaridade com o Everton fala das coisas, a gente falou assim, tá validado, o que a gente pensa é mesmo assim, só que tem coisa melhor ainda, não é só isso. Então a primeira coisa quando a gente entrou no Anjos, eles falaram assim, vocês não tem que ficar sobrecarregados de trabalho, todas essas questões, a gente cortou amanhã. Então a gente falou assim, vamos começar a focar no corpo, no espírito. Super legal. E o Diogo ainda, complementando o Diogo, eu lembro que ele falou assim, eles repassaram pra nós que a gente não deve trabalhar de manhã. Então, na outra semana, né, a gente não tava mais trabalhando Fechei de toda a manhã. agenda. E complementando essa parte, eu falo um pouquinho de mim, né, falando por mim, não só de nós, que é um papel importante, porque nós chegamos num ponto de que nós tínhamos, como tudo foi tão rápido, nós não estávamos mais nos alimentando bem, nós não estávamos mais conseguindo treinar, nós não tínhamos mais uma vida de casal, porque só estava sendo pro negócio. Então, eu havia... De manhã até as 10 do segundo. Muito. E eu havia engordado, o Diogo havia engordado, eu já estava me sentindo frustrada, eu não estava me sentindo bem. E aí a performance também muda. Muda. Eu acordava no outro dia, o corpo pesado, não conseguia ter a mesma desenvoltura que eu tinha, o mesmo entusiasmo. E aí, eu vim refletindo, inclusive, essa semana sobre isso. Eu me perguntei assim, como que naquela época eu queria falar de beleza, de saúde, de bem-estar, se nem mesmo eu fazia isso? Se nem mesmo eu estava bem comigo mesma e eu queria compartilhar de uma vida que era uma mentira. Então, quando o Diogo falou, não vamos mais trabalhar de manhã, eu assim, ótimo. Tô dentro. Era isso mesmo que eu queria. Tanto que a gente hoje, né, a parte toda da nossa manhã, ela é para nossa espiritualidade, ela é para o nosso cuidado pessoal, para resolver outras questões que, né, dão tempo durante o período da manhã, Ter estudar. tempo pra fazer a unha. Pra tempo pra me fazer a unha agora. Cortar o cabelo. Já tava louca que eu não ia nem conseguir vir fazer meus cílios e a minha Agora eu tenho sobrancelha. certeza que tem gente assistindo e falando assim, nossa, não deu tempo de eu fazer minha unha. Nossa, eu não tô treinando, eu tô me alimentando. Nossa, eu tô estressada, eu tô trabalhando 12 horas. Nossa, eu passei mal Ó, outro dia. ó. E a ficha caiu dessa forma mesmo, porque daí quando falaram, não precisa trabalhar da manhã, eu falei, Amanda, não vamos trabalhar da manhã. Eu vou encher a agenda da 1 até as 9 e é isso que a gente vai fazer de segunda a sexta. E já na primeira semana eu cortei e a gente falou, tá, então agora a gente tem que ter uma rotina saudável. Então a gente começou a acordar cedo de volta, porque não tinha mais a preocupação de fazer as coisas aceleradas pra chegar na clínica, a gente tinha que estar ali antes das 10. Então a gente acorda, a gente faz as nossas orações, a gente lê a Bíblia que a gente gosta de ler da manhã, a gente treina, a gente contratou um personal pra gente poder ficar melhor ainda com o corpo e com a saúde. Então a gente investiu de fato, vocês falaram, eu falei, aquilo que faz muito sentido pra mim, eu não fico na dúvida se eu vou aplicar. Eu já falo, eu passo pra Amanda, faz sentido, vamos fazer. Foi isso que a gente fez. E aquilo que eu tava comentando desde o começo da clínica, quando teve a oportunidade, eu falei assim, Amanda, a gente vai chegar nesse patamar de faturamento e depois a gente vai ensinar as pessoas. Porque isso era lógico pra mim. E tu que vai ensinar? Porque eu não vejo muitas biomédicas de fato que a gente não via, biomédicas que sabiam vender. E a Amanda sabia. Eu falei, se tu ensinar isso aí pra alguém, a gente vai ganhar dinheiro também, eu falava pra ela, tudo fechava em número, né? Então esse era o objetivo principal, porém, chegou num momento quando a gente foi procurar ajuda de ter alguém para nos auxiliar, teve essa oportunidade, que tinha uma empresa que a gente tinha começado a dar mentoria. Eu falei, não é isso ainda, o valor de investimento não era o investimento que a gente tem aqui, era totalmente diferente também. Eu falei, não é isso ainda, até falei pro Everton na primeira conversa que a gente teve. E aí eu falei, cara, vou atrás e achei o Everton. E quando eu achei o Everton, teve algumas coisas que foram muito boas, porque eu tava procurando uma empresa de tráfego pago para estética. Então eu encontrei a empresa do Joe.
Então já contratei eles antes de entrar na mentoria mesmo. Eu falei, opa, já é algo bom. Daí eu conversei com ele, não, cara, pode entrar. Aí eu falei, beleza, então. Então aí eu passei pra Amanda a primeira vez que a gente fez a reunião. E eu falei, Amanda, tem um negócio pra gente entrar aqui. Só que tu tem que estar de acordo com o valor. Que é interessante. Que é interessante. Eu falei assim, eu não me importo de pagar, investir. Só que a gente tem que entender... Eu falei pra ela ainda na primeira conversa, sempre quando tem uma oportunidade é porque a gente não vai ter condição. Por isso que vai fazer sentido, que tu vai ter que se esforçar pra alcançar os resultados, eu falei pra ela. Mas demorou 1 mês pra gente tomar a decisão. 1 mês porque eu fiquei adiando. E a gente, na primeira conversa que eu tive com o Everton, ele falou algumas verdades pra mim. E eu falei, é verdade, filha da... Foi uma pancada. Eu encontrei um cara que fala as coisas igual eu falo pros outros, mas nunca tinha encontrado alguém tão ousado assim. Porque geralmente eu sou a pessoa que fala e a pessoa fica pensando. E aí eu falei pra Amanda, mostrei o áudio pra ela nessa primeira reunião que a gente fez. Eu fiquei uns 5 minutos andando pro lado do outro. Falei, filha da mãe. A Amanda contando. Cachorrinho. Amanda conta a Cachorrinho, reação, sabe demais. quando o dono sai de casa e o cachorrinho abaixa a cabeça assim? Ele tava bem desse jeito, na clínica. É. E aí passou-se 1 mês, no caso, né? Aí eu falei, Amanda, a gente precisa entrar nessa mentoria. Eu não sei o que é, como é que é, mas é porque eu me compactuei com a visão do Everton. Falei, ele tá próximo das pessoas que eu queria estar perto, que era o Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel Jota. Falei, a gente tá no acesso, a gente tá no raio de acesso, e é o amigo do teu amigo que te traz a energia que tu vai começar a crescer. Aí eu passei pra Amanda e falei, vamos fazer uma reunião, o Everton topou de volta. Aí ele conseguiu explicar pra Amanda também como é que era. E Amanda, além disso, pode complementar. Por vocês serem um casal. Uhum. Porque esse é um fator muito importante pra mim, né? Na minha visão, é um fator muito importante porque eu e o Diogo somos um casal que trabalhamos juntos. Todos os dias. A gente tá praticamente o nosso dia inteiro juntos. E quando o Diogo me mostrou a proposta, que eu fui olhar o Instagram de vocês, a gente vai olhar o Instagram, né? Uhum. Que eu fui ver um pouquinho da história. Teve uma noite que eu cheguei em casa, eu fiquei olhando todo o destaque da história do Everton e da Bruna. E eu assim, Diogo, Vou olha... investigar. E eu assim, não, mas por quê? Porque é bom você se enxergar também em outra pessoa de alguma forma. E eu consegui captar um pouquinho da essência de vocês dois na essência minha do Diogo. Então, isso foi um dos fatores também que fez essa decisão, né, de entrar na mentoria. E aí estamos. E cá estamos. E não à toa, eu acredito que eles sejam o casal que tá menos tempo nos Anjos e que a gente convidou pro podcast. Então, assim, são privilegiados até nesse sentido, porque a gente normalmente chama quem tá há mais tempo, que a gente conhece um pouco mais da história, mas vocês chamaram a atenção por alguns fatores. E o Diogo contou, ele tocou aqui no ponto de que a gente estava conectado a pessoas que você admira, né? Como o Flávio e tal. E recentemente a gente teve num evento da MLS, aqui foi 2 finais de semana para trás, que é um evento para famílias, onde pode levar o cônjuge, que é um benefício de quem tá... Pode levar pandeiro, né? Pandeiro, rola um pagode na piscina. Que é um benefício de quem tá no Eternum Club. E o Diogo teve oportunidades, ergueu a mão. Era uma sala de não sei quantas pessoas de que poderiam fazer uma pergunta para Trinca. Flávio, Caio e Joel, né, especificamente para o Flávio. E ele fez essa pergunta e eu me lembro de você ter mandado, que foi algo que te marcou muito. Obviamente foi intencional, como você disse, né? Eu queria fazer aquela pergunta, eu queria ter aquele momento. E vocês imaginavam estar vivendo isso com aquele grau de oportunidade de acesso, que vocês puderam estar lado a lado com o Flávio, respirar o mesmo ar, né? Quase que isso. E tão próximos, vivendo isso, assim, dessa forma, do jeito que está sendo. Como que está sendo a experiência? Pra ser bem franco, quando a gente entrou na mentoria, a gente só queria alguém que nos instruísse. Já era mais que o suficiente, que era isso que a gente esperava de vocês, só isso. Depois que a gente viu os benefícios que tinha aí mesmo, que a gente falou, daqui a gente não sai ninguém mentira. Essa foi a verdade. Eu não saio nem se me tirar, eu vou prender aqui na cadeira. Não vai me tirar daqui. Tem evento pra ir em tal lugar, vamos, fecha a gente. Eu vou confessar. O Diogo estava numa reunião com o Everton. A primeira, né? Foi a primeira reunião. E o Flávio Augusto passou atrás, deu um tchau. Eu assim, meu Deus! Tava no office aquele dia fazendo a call. Eu disse assim, gente, o Flávio Augusto passou atrás da reunião que o Diogo tava. Eu lembro que eu cheguei pro Diogo e falei bem assim, Diogo, um dia você vai estar perto dele. Mas a gente não sabia que ia ser tão rápido. Arrepio. A gente não sabia que ia ser tão rápido. Não sabia que ia ser tão rápido.
E eu disse assim, Diogo, tu lembra do dia que eu falei isso pra ti? Tu não deu muita bola, não. Tu viu, Achou né? que ia demorar, Tu né? achou que ia Eu demorar. falei assim, vai, tamo aí, né? Tamo perto, já tá bom. Mas realmente, na verdade, a gente ia estar na mentoria foi um facilitador para estar perto dessas pessoas que eu admiro, na verdade. Eu não tenho ninguém. Eu até comentei com vocês que para mim, minha única pessoa que eu sigo é Jesus Cristo. E não tem outra pessoa que eu fique bajulando ou de qualquer outra forma. Mas tem pessoas que a gente admira pelo comportamento, pelas atitudes. Então o Flávio Augusto é uma dessas pessoas. E estar próximo a ele, poder fazer uma pergunta. A gente foi num evento da Trinca em março, em Florianópolis. E aí o Caio Carneiro ensinou uma coisa pra gente. Que foi esse que fez eu fazer a pergunta. Que ele falou ele falou para todo mundo levantar a mão, e as pessoas levantavam a mão assim, meia boca, como se diz. Ele disse, quando vocês fazem algo, faça intencionalmente, então levante mesmo com vontade. Então eu falei, se tiver a oportunidade de perguntar pro Flávio, eu já tenho a pergunta, porque eu fui escutando a palestra e pensei na pergunta naquele momento, eu falei, eu vou levantar da cadeira e vou levantar os braços, ele vai ter que me notar. Se o Joel olhar pro outro lado, eu vou gritar. Eu falei, a pergunta é minha. Então eu aprendi a ser intencional nas coisas, e é isso que a gente procura ser, Amanda, ser intencional nos lugares e as pessoas. E eu estou aprendendo, inclusive. É porque para umas pessoas é um pouco mais Porque simples, né? Porque eu vou falar e uma crença que eu tinha, inclusive. Quando eu ia nesses ambientes, eu tinha tendência a ficar mal. Porque eu não sabia como me comportar, eu não sabia usufruir daquele ambiente que eu estava. Eu tinha problemas de saúde, então eu ficava muito mal do estômago. E pela primeira vez, né, a gente conversou sobre isso, pela primeira vez eu não tive nenhum resquício disso. Crenças quebradas. Exatamente. Como parte do Exatamente. E aí eu disse assim, Diogo, eu realmente agora estou me comportando, na verdade, como empresária, como pertencente, merecedora a esse lugar. Então, esse foi um ponto, né, principal até para mim. Porque o Diogo, ele já tinha, né? Já tinha isso com ele, ele já possuía essa liberdade com ele. E eu não tinha isso. Porque eu não fui criada nesse meio. Eu não tinha essa tendência de arriscar. Então, para mim, está sendo muito libertador. Está sendo quebrado, assim, muitos bloqueios mesmo. Que legal. Que máximo, né? E me fala, como que tá aí? Vocês já estão crescendo? Porque agora vocês trabalham menos. Mas como ficou o faturamento trabalhando menos? Então, a meta, como a gente teve essa proposta de trabalhar menos, eu falei, a gente tem que manter o que a gente faz, senão a gente vai ter que trabalhar de voltar para amanhã. E, na verdade, desde o primeiro momento, a gente já conseguiu suprir. A gente falou assim, a gente tem que faturar acima de 100 mil e trabalhando dessa forma que a gente quer e aprendeu. E a gente começou a buscar formas de fazer isso. E foi muito importante a gente estar com vocês, porque a gente tinha noção do que a gente estava fazendo, mas teve um certo momento antes de entrar que eu falei pra Amanda, será que é sorte que a gente está tendo para fazer isso? Porque eu consegui atrair as pessoas, só que parecia que estava acabando, como se estivesse no fim da linha. Falei, não, eu tenho que procurar alguém para me ajudar. Tanto que a gente procurou vocês, foi no mês que a gente fez o maior faturamento, que foi 130 mil. Eu falei, não vou procurar quando a gente tá lascado. Olha esse eu ia falar sobre esse comportamento. Diferente. Ele é de minoria, ele não é de maioria. Não é natural. Esse comportamento. Porque as pessoas tendem a procurar ajuda ou melhorar quando tá ruim. Não quando está bom e quero que fique melhor ainda. Sim. Entende? Esse pensamento de melhorar o que tá bom, de quero continuar evoluindo, quero performar mais, ele não é comum à maioria das pessoas. Mas ele espera ficar ruim pra poder tentar melhorar. Cai, sabe? Caiu, agora eu preciso... Meu Deus do céu, bateu o desespero, a água bateu na bunda, então eu vou procurar alguém pra um socorro, né? E vocês não tiveram essa posição, esse comportamento. Foi exatamente isso, porque eu falei, Amanda, a gente tá bem, mas a gente quer ser melhor. Eu falei, eu quero estourar essa bolha de 150 mil, de 200 mil. Eu falei, a gente tem capacidade, a gente já viu que fazendo dessa forma, que no começo era como se fosse tirador de pedido. Eu falei pra Amanda, né? As pessoas chegavam na clínica, quero fazer um botox. A Amanda vendia só botox. Aí eu falei, Amanda, por que tu é doutora? Pra elas, tu tem um ar de superioridade. Porque essa coisa, um médico entra num lugar, bota um jaleco e fala, todo mundo sai correndo, todo mundo sai correndo. Porque é como se mandasse. Eu falei, a pessoa veio até ti e fala assim, eu posso dar minha opinião técnica sobre você, olhando o seu rosto? Você poderia estar fazendo isso. Não que ela vai fazer tudo, eu expliquei pra Amanda, mas a pessoa pode fazer mais coisas. Um a mais. Não vai fazer mais só o botox. Se é dar 1.000 e pouquinho, então vai dar 2.500, já é o dobro. Oferece o que dê 5. Se ela comprar metade, se ela cobrar só o botox, beleza, mas tu
teve a oportunidade de oferecer mais. E a gente já estava fazendo essas coisas, só que a gente não sabia que era um processo, né? Então, quando a gente entrou com vocês, a gente começou a aprender sobre isso, principalmente, que tem os processos a ser implementados e a forma que tem que ser feito. Eu falei, agora tá fazendo mais sentido, eu acho que agora a gente vai chegar nos 200. Eu falei para ela. Então, a gente começou a fazer isso, tanto que esse mês que acabou, a gente fez o nosso recorde de faturamento trabalhando dessa forma, dá umas às 8, às vezes vai até às 9, mas de segunda a sexta. A gente foi pro resort, então teve dias que a gente não trabalhou na clínica de fato, e a gente fez mais de 136 mil, nosso recorde de faturamento, trabalhando menos. Que venham 150, depois os 180, depois os... Não, já tá fácil. Tá fácil. Tá fácil. E assim, uma coisa importante também, que acredito que ajude muito, como vocês são recentes na área, é estar num ambiente onde outras pessoas já fazem isso com naturalidade. Então, os 200, os 300, os 500, os 700 mil, porque vocês estão hoje lá naquele ambiente. Como que foi olhar para isso e falar, tá mais fácil do que eu imaginava, então? É possível. É possível. É possível e vai ser. Já é realidade, só falta se materializar. Isso aí. Já Porque aconteceu. você chegou nos 100 e poucos, mas você tava, tipo, exaurido, ficando doente, sem tempo para casamento, sem nada. Agora vocês estão fazendo em, tipo, metade do tempo, praticamente, de trabalho, mais faturamento que vocês faziam. E convivendo com pessoas que fazem seus 150, 180, 200. Como que tá isso para vocês? Vocês já falaram assim, cara, agora é só questão de tempo? É só... Já sei como fazer, já tô craque. Como que tá a cabeça de vocês para esse próximo passo? Então, para mim, tá sendo um alavancar, porque por mais que a gente já tinha alcançado um bom valor, confesso em dizer para vocês que eu era totalmente desorganizada. Distraída. Eu tinha muitas distrações. Eu queria fazer tudo e fazia mal feito. Então, era uma forma de eu querer me sentir útil naquele ambiente. E estar hoje com vocês e estar com pessoas dentro dos processos dos quais vocês nos ensinam, eu entendi o quê? Eu preciso focar em uma única coisa. O que eu sou boa? O que faz, né? As pacientes quererem retornar para BenFecer? O que faz as pacientes quererem estar perto da gente? E aí vem a emoção. Então, o nosso atendimento, se nós formos olhar hoje, ele é completamente humanizado. Ele é totalmente acolhedor. A gente quer que as pessoas se conectem com a gente quer que as pessoas compartilhem com a gente as histórias dele. Então, não é quando o Diogo até falava de você vender um botox, de você vender um preenchedor, não é isso. Nunca foi isso. E eu sempre tive esse pensamento dentro da clínica. Desde o primeiro dia que nós abrimos a BenFecer, eu sempre falei, a nossa clínica não vai ser clínica de venda de botox. A nossa clínica, não sabia exatamente como, né? Mas a nossa clínica, ela vai vender, de fato, transformação. Ela vai trazer a essência do melhor daquelas pessoas, daquelas mulheres que estiverem ali dentro. Vai despertar pessoas. E agora lá na clínica, de modo geral, também outra coisa que a gente aplicou bem rápido, que vocês instruíram, foram falar de método, de como a transformação na vida das pessoas. Então, a gente fez a limpa no nosso Instagram, não tem mais antes e depois, é só transformação. A TV que fica na frente é mulheres falando da vida dela que foi mudada. Legal. Então o posicionamento mudou, e aí vocês estão se tornando anticoncorrente porque tem marca agora. Exatamente. Então, a gente começou a fazer isso. Foi os dois principais pilares, assim, diretamente para a clínica, foi a gente trabalhar menos e faturar, e também a parte de transformação. E aquilo que vocês falaram no começo aqui, que vocês são... Faz 3 meses que vocês estão aqui, mas parece que faz tempo. É que a gente faz isso com todos os clientes, né? Em clínica. Essa semana teve umas 2, 3 que falaram assim, nossa, parece que eu conheço vocês há bastante tempo. Porque esse é o sentimento que a gente passa para as pessoas. A gente trata como amigo mesmo. Eu converso como amigo, não tem frescura. E a gente deixa bem claro. Não é porque a gente tem uma clínica que a gente tem poder. A gente é humano, só que a gente está vendendo nosso serviço e vocês estão aqui comprando, então não quer dizer que eu não possa ser teu amigo. Então a gente trata todo mundo como amigo de verdade, por isso que a gente traz essa conexão com as pessoas e fica tão bom e elas vão indicando, e aí vira uma máquina de indicação. E não há nada melhor do que contribuir, né? Sim. Quando a paciente chega até você e fala assim, muito obrigado. Obrigado por ter acendido novamente aquilo que estava apagado. E aí é onde a gente desenvolveu, né, a nossa marca Despertar. Porque a gente recebia muito isso.
A gente entende que as mulheres têm muitas, né, belezas escondidas, só que elas não conseguem, elas precisam de uma mão para pôr isso para fora. E é isso que tem acontecido e vai acontecer muito mais. Que história linda, Que né? incrível, né? Eu Dá um tô orgulho, amando. não dá? É. A gente já vai ter que combinar com eles de que quando bater os 200 vai ter que vir pra parte 2, Parte entendeu? 2. Vamos ver se a gente bate até o final do ano, então. Aí, ó, vocês estão vendo que nesse grupo o negócio é assim, ó. Você dá um negocinho, ele já transforma em meta, desafio, já coloca 2 meses, O né? Muito bom, muito Excelente. bom. Assim, ó, só pra tirar de vocês, o que tá mexendo o ponteiro pra vocês atualmente? Vocês vieram de recorde? O que vocês fizeram esse mês, trabalhando menos, que mexeu o ponteiro, que, cara, gerou esse resultado? A parte de captação fica comigo, no caso, faço Aham. comercial 1, a Amanda faz a parte de comercial 2 e também a aplicação. E quando precisa de fechamento, também auxilio ela, que é uma parte que a gente está trabalhando bastante agora, para que ela crie mais autonomia. Porque eu falei, tu tem um poder, como eu tô, o famoso jaleco que eles usam como poder. Não, eu falei assim, ó, tu tem o poder da doutora que tá ali e que falando o que fala, as pessoas acabam se impressionando e fazendo, porque tu tem uma autoridade sobre as pessoas. E o que mexeu mais ponteiro pra gente foi saber os posicionamentos certos agora. A gente entendeu o que faz sentido. E o que fez mais sentido pra nós agora foi a parte de investimento em tráfego pago. Então, faz muito bem pra gente tem bastante retorno. E, na verdade, todo lead que chega eu procuro esquentar ele. Então, eu ligo, não espero a pessoa me mandar uma mensagem. Boa. Chegou, eu ligo e converso com a pessoa. E eu converso como se fosse uma amiga. A pessoa me chamou ali, eu ligo, porque ela que tá me incomodando. Quando eu falo que a pessoa tá me incomodando, é porque ela me chamou. Então, ela tá me incomodando. Ela tá invadindo meu espaço. Eu me anunciei, como se diz na clínica, só que agora ela que tá me incomodando. Então, eu também posso incomodar ela, pelo menos uma vez. Ela vai ter que me atender. E quando ela atende, eu crio uma conexão com a pessoa para que ela já sinta essa energia que a gente transborda na clínica. Então, através do tráfego pago, a indicação é muito forte na gente. A maioria das nossas vendas também é indicação. Então, são os dois ponteiros que a gente mais Tráfego mexe. pago e indicação. É os É uma dois, boa atração de clientes com um bom processo de vendas que vai fechar e transformar no Maravilhoso. faturamento. É o casamento perfeito de vendas, né? Atrai bem e converte bem. É isso. Maravilhoso. E ela é muito boa quando ela está fazendo isso. E você também. Ah, E sabe que como a gente aprendeu lindos. isso? Parece coisa de anjo. Tem Ontem. presente? Ah, não, peraí que eu tenho que fazer uma coisa, né? Tem uma Você quer pergunta. contar o quê, Diogo? Não, eu ia falar que ontem a gente tava conversando sobre isso e ainda falei pra Amanda. Porque eu sempre fui um cara mais rude, vamos dizer assim. Eu nunca fui um cara tão carinhoso. E vendo como vocês se tratam, no caso, o Everton falando pra Tito, falando pra ele na frente das pessoas, e a gente vê que é natural, não é falso. Eu comecei a fazer isso com a Amanda também, com mais naturalidade. Eu sempre entrego flores pra ela. Eu sou anticiclo, que eu aprendi isso com o Flávio Augusto, a fazer as coisas de forma inesperada. Então sempre eu levo uma flor pra ela e ela nunca espera. Eu saio da academia, levo um buquê, qualquer dia, não importa, todo mês ela recebe. E aí eu falei, agora eu consegui me comunicar melhor também, porque vocês se tratam assim. Eu falei assim, como é bom estar perto de pessoas Que legal. que fazem tu perder a vergonha daquilo. Porque, querendo ou não, se a gente não tá numa roda de pessoas assim, a gente fica meio envergonhado. Sim. Então a gente começou a fazer mais isso. O famoso ecossistema te molda. É isso aí. Se torna Que natural, legal. né? Quando você... Porque não é estranho. Você fala, opa, as pessoas fazem, então tá tudo bem. Agora, quando você tá fazendo num ambiente que ninguém faz, você se torna um estranho, né? Do ambiente. Exatamente. Exatamente. É, vamos Se caminhando. eu posso parecer O estranho Everton não por tem você, isso. eu pareço estranho. Por A gente- você. A gente tava gravando podcast agora há pouco, outro episódio, ele tava aqui na minha mão, aqui Só assim, ó. programas em cima. Gente, olha, eu quero entender de vocês, porque a gente tá caminhando pra finalizar aqui, o que é vida rica pra vocês? A grande pergunta de Fique à ouro. vontade. Pra mim, é ser dependente de Deus. Porque eu entendo que ser dependente dele, a minha vida toda já vai se tornar preciosa. Quando a gente está sobre a vontade dele, a gente já é conduzido a ser abundante, a gente já é conduzido a ser próspero, a gente já é conduzido a criar a nossa família e a desfrutar ao lado de quem a gente ama. Então, é isso. Uau, que legal. E pra mim, cada vez fica mais claro que a obediência a Deus é uma vida rica, porque a gente transborda tudo aquilo que Jesus passou pra gente. Quando a gente faz as coisas boas, transborda além da gente pros outros. Então isso que me deixa feliz, eu gosto de ajudar as pessoas. E cada vez que eu consigo me libertar do meu passado, das minhas coisas que me prenderam tanto, eu sendo obediente a Deus, eu consigo crescer como pessoa. Então isso é o principal pra mim. Que lindos. Que Temos maravilhoso. presente. Temos presente para esse casal? Aqui, ó.
pro casal. Esse presente ele é um símbolo, tá, gente? Ele é um símbolo e só as referências, o topo recebe ele, né? Porque Exato. senta aqui, compartilha e isso representa muita coisa. Um troféu. O primeiro de muitos. Nós vamos ter que criar uma versão nova para parte 2, tô até vendo. Com Vai mudar certeza. a cor, vai ter que mudar alguma coisa. Com certeza vai ter que ter. Isso é para representar toda a luta, todo o trabalho, todo o sacrifício feito, que ele materializa o valeu a pena, né? Porque vocês saíram de uma condição ruim, de um aperto muito grande, estão dando essa volta por cima e hoje estão inspirando muitas pessoas que nos assistem. Parabéns sendo por essa anjo história. na vida dessas pessoas, que é o que tem um significado pra gente. Por isso que o fone do troféu é com asinha de anjo, porque é a forma que vocês, através das palavras, de contar a história, de inspirar pessoas, vocês estão sendo anjo na vida delas. Que pra nós é a pessoa que aparece no dia certo, na hora certa, falando a coisa certa e empresta as suas empresta asas as pro asas. outro voar. Estamos felizes de estar aqui e poder estar ajudando tantas outras pessoas que podem estar, né, vivenciando a mesma coisa que nós e vendo que é possível. É possível, basta você crer, mas você também tem que se determinar para fazer acontecer. É isso aí. Eu falo que é muita oração, né? Orar e ação. Exato. Ou seja, peça e trabalhe. E Peça sirva. e trabalhe. Algo muito Sirva. importante. Servir é o Orar principal. e servir. Muito bom. Muito obrigada, obrigado. casal. Muito obrigado pelas asas de vocês no dia de hoje, para nossa audiência. Com certeza agregou muito. E se você gostou desse episódio, você já sabe, né? Clica aí no compartilhar, envia para uma amiga, para um amigo, porque quando você compartilha o Vida Rica Podcast, você está sendo anjo na vida de alguém. Ou seja, você está emprestando a sua asa para o outro voar. E caso você não gostou tanto assim, já sabe, indica para as inimigas que elas vão amar com certeza, não é isso, meu amor? E se você, assim como esse casal, quer transformar a sua vida através da estética, aumentar faturamento, aprender a vender mais, se tornar empresários nessa área, na descrição desse vídeo aqui, ou no YouTube ou no Spotify, tem um link de uma ficha de aplicação onde você pode clicar, preencher um formulário e assim que você finalizar, um anjo da nossa equipe vai entrar em contato e te direcionar sobre o que seria melhor para você nesse momento. Casal, muito obrigado mais uma vez por estarem aqui. Meu amor, obrigado pela Obrigada, sua meu anjo. existência. Aí, Que é ó. maravilhosa. Aí, ó. Eu amo a sua existência. Ela faz os meus dias mais felizes. E obrigado você que está aqui conosco, que acompanha o Vida Rica Podcast. E um dia pode ser você aqui. E um dia pode ser você aqui. Hoje você está sendo inspirado ou inspirado, mas um dia você será inspiração. A gente acredita nisso. Sim. Nós não estamos te vendo, mas saiba, acreditamos em você. Muito obrigado pela sua audiência mais uma vez. Um grande beijo no seu coração. O juízo não morra e até a próxima. Tchau, tchau.